Olá, sou Emerson Santos, falo aqui da Baixada Santista, em especial da cidade de São Vicente. E hoje o assunto é um fato que ocorreu da cidade do interior de São Paulo, um fato de indignação promovida por um empresário do agro. Se você quer saber sobre esse vídeo, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir os vídeos colaborativos que eu trago para você. Então, o fato que ocorreu, hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, né? Estamos chegando aí no processo eleitoral. Esse fato ocorreu agora, o sujeito que, nossa, se vocês não assistiram, assista. Um sujeito que é empresário do agronegócio, que pelo jeito promove ações de caridade na sua cidade, né? Ele entrega a cesta básica, a marmita para algumas famílias, e aí o cara teve a petulância ainda, né? Porque a ação dele foi grave, mas o mais grave, na minha opinião, foi ele ter gravado isso, né? Na qual ele afirma o seguinte, e pergunta a essa senhora, que é diarista, a dona Ilza, em quem a senhora pretende votar? E ela de pronto diz, pretendo votar em Lula. E aí o cara tem a capacidade de dizer assim para ela, então esse é seu última marmita, porque daqui em diante você vai pedir para o Lula essa marmita. Entendeu a gravidade do problema? É um fato muito revoltante, porque ele se utiliza da vulnerabilidade dessa senhora, da situação de desespero, porque nós temos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, aprofundada e criada por este governo, na qual ela nega esse governo, porque ela provavelmente vivenciou o governo do presidente Lula e entende que tinha uma vida melhor quando Lula era presidente, e diz que vai votar no Lula. E o cara faz essa chantagem, esse constrangimento, né? Uma ação indigna, né? Constranger a senhora de um prato de comida que ela está recebendo, dizendo que ela não vai receber mais porque pretende votar em Lula. Quer dizer, ele está se instrumentalizando da caridade que ele está promovendo para fazer esse constrangimento, essa ameaça e essa violência contra essa senhora que pretende votar em Lula. Bem, algumas pessoas podem dizer, mas isso é um caso isolado, foi um sujeito só que produziu essa pataquada, né? Mas não é um caso isolado, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo sobre essa temática. Há vários relatos de pessoas, né? Por exemplo, tem várias também nas redes sociais de fazendeiros, principalmente, que têm ameaçado os seus funcionários de demissão, de corte de salário, né? Se caso o Lula vença, né? E meio que obrigando esses trabalhadores, principalmente trabalhadores do campo, né, a votarem em Bolsonaro. Vocês estão percebendo que existe uma questão de classe, né? A classe, e não é toda, né? Eu nunca gosto de generalizar, mas uma boa parte da elite brasileira, da classe econômica brasileira, tem se utilizado do poder econômico, do poder social e poder político para ameaçar os trabalhadores, para ameaçar boa parte de uma outra classe social, que é a classe representada pelos trabalhadores, daqueles que vendem a sua mão de obra, né? Eles vendem a sua mão de obra em troca da renda, do salário, né? Mas quem é o empregador, né? O empregador está se utilizando desta ferramenta, desse poder que ele tem para constranger um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras por todo o Brasil, né? A cena desse sujeito é, na realidade, a cereja do bolo, vamos dizer assim, da representação do que vem ocorrendo no dia a dia desse país, né? A utilização do poder econômico e da chantagem sobre uma população muito vulnerável, frágil, né, sofrida, humilhada, principalmente por esse governo,
né, que já é responsável por mais de 700 mil vidas que foram perdidas, e a maioria delas da população de baixa renda, né, e que vem promovendo essa situação de miséria do nosso país. 33 milhões de pessoas passando fome, 105 milhões de brasileiros com instabilidade alimentar. Não é brincadeira. Então, o que chama atenção é essa prática. E eu vou te dizer mais, aqui na minha cidade, eu conheço várias pessoas que pretendem e vão votar em Lula, mas que não se manifestam ou ficam em silêncio, porque são brutalmente assediadas por um conjunto de, entre aspas, empresários, né? Eu volto a dizer, não são todos, porque conheço empresários, inclusive, que votarão em Lula, né? Mas uma parcela desses fanatizados bolsonaristas estão se utilizando do seu poder econômico, do seu poder social e político para constranger essas pessoas. E na minha cidade eu conheço várias pessoas que não se manifestam. Emerson, eu vou votar no Lula, tal, mas eu vou manifestar porque meu patrão é do Bolsonaro, já disse aqui que a gente não pode se manifestar, que todo mundo tem que votar no Bolsonaro. Então nós temos que fazer um esforço de criar essa rede de proteção ou criar e dar consciência à maioria das pessoas para dizer que tem uma parcela da população que está no dia a dia sendo assediada de forma assintosa, né, de forma criminosa, de forma violenta. E esse idiota, esse tal de Cássio, né, que teve a petulância, como eu disse, de gravar o próprio vídeo, né, depois se diz que se arrependeu, que não era bem assim, bem assado, né, que ele é uma pessoa do bem, porque faz caridade, né, que na realidade me parece mais que é descarrego de consciência do que necessariamente amor ao próximo, porque um sujeito que tem amor a ao próximo não ia constranger, humilhar essa pessoa que está numa situação difícil, querendo dizer a ela que se ela tem que votar no Bolsonaro, senão ele não dá mais comida para ela, né? Mas esperamos que Lula vença a eleição e as pessoas não precisem da caridade de pessoas como você, que é uma falsa caridade, um falso amor, um falso gesto de solidariedade. Isso me cheira a perversidade, né? Chegar uma pessoa ao ponto de dizer a ela que ela não vai mais comer porque ela quer votar no Lula, isso chama-se perversidade, né? E não caridade. Então, que você não assistiu a esse vídeo, tá nas redes sociais, é só pôr um Google lá, o nome do sujeito acho que é Cássio, né? Da cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Então, é indigno, dá vontade, assim, com uma raiva muito grande por dentro, né, de um sujeito ter a capacidade de fazer isso, né, tripudiar em cima da fome das pessoas, tripudiar em cima da fome das pessoas. Nós não podemos tolerar isso, não podemos achar que isso é normal, não é isso? E essa prática, que eu tenho dito, que não é só com essa senhora, é a prática que tem sido um assédio muito forte nos trabalhadores e trabalhadoras, sem dizer o nível de violência, né? Mais uma pessoa morreu e foi assassinada no Mato Grosso porque era eleitor de Lula, discutiu com um sujeito translocado, bolsonarista, que matou ele a várias facadas, deu machadada na cabeça, um crime horrível. E aí, gente, só para me finalizar esse vídeo, algumas pessoas dizem que isso é culpa da polarização. Não é culpa de polarização nenhuma. Não é culpa, isso é um erro dizer que a culpa é da polarização. Existe uma parcela da sociedade, e uma parcela dessa sociedade que é bolsonarista, essa sim, que é responsável por esse nível de violência, agressão, ódio, né? Que não consegue lidar com a diversidade, com a pluralidade, né? É esse setor que tem feito essas ações de ordem agressiva, como eu contei aqui. Não é a polarização política, ela é saudável, né? Sempre existiu polarização e sempre existirá, né? Durante um período houve uma polarização entre o PT e o PSDB na disputa
nas últimas eleições. E essas disputas se deram no campo político, se deram no campo das ideias. Muitas vezes os candidatos até pesaram um pouco mais a mão para aqui e para lá, mas em nenhum momento se fez a ordem ou se colocou uma ordem de aniquilar o inimigo, né? Que são adversários, só que o bolsonarismo trata como inimigo e o presidente da República a todo momento fica estimulando, né? Fica dando toque para que os seus fanatizados façam e exerçam essa função de agressão contra aqueles que pensam diferente e que querem defender a democracia, querem defender a diversidade, a pluralidade, né? E garantir que nós possamos viver de fato num país livre, né? E sem essas atitudes como essa desse sujeito patético, tal de Cássio, né, um empresário do agro que fez isso com essa senhora, e da mesma forma como o outro translocado matou uma pessoa porque iria votar em Lula, como aquele que foi assassinado no Paraná no aniversário. Então nós estamos aí a poucos dias do final das eleições, nós temos que criar uma rede de proteção e solidariedade para que as pessoas tenham a liberdade da sua livre escolha e não sejam assediados, constrangidos e violentados por ninguém e exerça o seu direito democrático de fazer a escolha no dia 2 de outubro. E espero, logicamente, que seja Lula e a gente possa se livrar desse traste o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, não do assunto, porque o assunto ninguém nem eu gosto, mas do vídeo, né, dessa proposta de informação colaborativa, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo, um abraço a você.